irmãos, e vamos para mais uma EBD. Deus possa abençoar a sua vida e a toda a classe de jovens Aliança. Meus irmãos, a lição que nós vamos estudar hoje é essa aqui, ó, lição de número 9, que ela tem por título Os Gibeonitas enganam a Josué. O texto do dia está dizendo assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Efésios 5,15. O texto bíblico básico que a gente vai usar para referência é Josué capítulo de número 9. Amém? Meus irmãos, leia esse texto na sua casa, o capítulo 9 de Josué, para nós entrarmos no raciocínio. O primeiro tópico dessa lição diz assim, ó: os inimigos de Josué, os inimigos se unem contra Israel. A inveja dos inimigos. No versículo de número 1 do capítulo 9, tem como epígrafe assim, ó: acordo dos gibeonitas com Josué. Diz assim, ó: e sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heteus e os jebuseus, se ajuntaram eles em comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, agiram de astúcias e foram se fingindo de embaixadores, levando sacos velhos e todos os instrumentos como pão, roupa velha, sapato velho, para se infiltrar no governo de Israel. Meus irmãos, mais uma vez eu trouxe o mapinha aqui da Cisjordânia para a gente explicar aquilo que a gente já vem falando nas aulas. Depois que Josué vem, faz toda aquela trajetória dele, sai lá, né, de Sitim para atravessar o mar, para poder subir até a terra que o Senhor queria dar para eles. Eles fizeram em Gilgal a recircuncisão, depois eles tomaram a Jericó, depois eles tomaram a Ai. E o povo de Gibeão, que é aqui pertinho, eles ouviram falar que Josué estava ganhando essas guerras, ganhando essas batalhas. Mas só um parágrafo para a gente entender, só um parênteses, né? Esses povos aqui, eles guerreavam entre eles, eles já tinham conflitos entre eles, mas eles se reuniram, se uniram para pelejar contra Josué e contra os hebreus, meus irmãos. Eles estavam com medos e atônitos pelas grandes vitórias que Deus já estava dando a Josué. É bem verdade que não importava o número de povos, de armamento e nem muito menos de força. Deus estava com os hebreus e já era promessa de Deus entregar a terra na mão deles. Então, poderia ser os maiores povos de toda a história, os melhores arquitetônicos de guerra. O povo iria vencer a batalha, porque Deus já tinha dado esta terra para eles, já era promessa de Deus. Então, esses povos sentiram essa inveja, os inimigos sentiram essa fúria de ver Josué tomando a terra, de ver Josué ganhando as frentes de batalha, e eles resolveram se unir para impedir o povo de Deus de avançar, de seguir as suas batalhas. O subtópico 2 está dizendo aqui, ó: os inimigos são numerosos. O 3 está dizendo: o mal atua em várias frentes. Ou seja, nós podemos ver que, olha só, eles se ajuntaram em heteus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus. 6 povos se ajuntaram para destruir a nação de Israel. Ou seja, eles eram inúmeros povos, inúmeras pessoas, para barrar a presença de Deus, a vontade de Deus para os hebreus, que era de conquistar aquela terra, meus irmãos. E aqui está dizendo assim, ó: o mal atua em várias frentes. Olha lá, os cananeus se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso, mentiroso. No Novo Testamento, a palavra grega corresponde a astúcia, panorgia, o qual igualmente pode significar artimanha, sagacidade. Meus irmãos, eu quero falar um pouco sobre isso. Astúcia, sagacidade. Os inimigos de Israel estavam sendo astuciosos e sagazes. Por quê? Porque eles estavam com desejo de destruir os hebreus. Eles estavam com vontade de paralisar o projeto de Deus na vida dos hebreus. Você sabe o que é astucioso, sagacioso? Astucioso, sagacioso é aquela pessoa, é aquele comportamento que, se ele aplica uma estratégia
contra alguém e essa estratégia falha, rapidamente ele já tem um plano B. Vocês lembram lá no Jardim do Éden, a serpente era um animal astucioso, um animal rápido, sagaz, de fácil enganação. Ou seja, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele tem esse perfil. Ele é sagacioso. O inimigo ele tenta de várias formas nos destruir. A única união que vem do inimigo é a união para a destruição. Satanás e seus adeptos, o inferno e seus adeptos não se unem para o bem, eles se unem para o mal, como nós podemos ver aqui no texto de Josué, no livro de Josué, nós vamos entender que Josué é a pessoa típica, é uma pessoa em da qual nós podemos ver a manifestação de Deus na vida dele, Deus agindo na vida dele. Nós vamos ver que Josué levou o povo ao concerto, Josué levou o povo na meditação da lei, o próprio Deus falou com ele, Josué, medita nessa palavra de dia e de noite. Josué venceu várias batalhas, sempre à frente do Senhor, ou seja, Josué é o tipo de pessoa que mostra que tem Deus na vida e Deus agindo sobre a vida de Josué, e consecutivamente afetando todos os hebreus que era liderado por ele. Porém nós vemos aqui no capítulo de número 9, na introdução do livro, que o inimigo está se unindo para destruir a perfeita, plena e boa vontade de Deus sobre a vida dos hebreus e sobre a vida do líder Josué. Olha só que interessante esse contraste, meus irmãos, que nós estamos vendo e essa lição nos possibilita ver. Então o inimigo ele era sagacioso, ele estava usando de frentes de batalha, de estratégias de vários povos para destruir os hebreus. Mas Deus era com Josué, meus irmãos. Por várias vezes Deus está encorajando Josué nos primeiros capítulos do livro de Josué, e por várias vezes o Senhor está dizendo para ele, ó, medita nesta lei de dia e de noite. Eu vou entregar os inimigos nas tuas mãos, eu vou abrir as portas, eu estou no meio de ti, eu vou à frente, eu sou o Deus da batalha. Deus estava dizendo para Josué, tranquilizando ele a todo momento, que Deus era com ele. Eu quero deixar uma mensagem para você aí que está assistindo essa EBD. Pode unir o inferno e seus adeptos para barrar o plano de Deus na sua vida. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Não fique aí atemorizado, não fique aí cabisbaixo nem triste. Enxergue aquilo que Deus tem para você. Foque na direção que Deus mandou você caminhar e seja sábio, meu irmão. Seja inteligente para saber aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. Amém? Então, meus irmãos, olha só. No tópico 2, a astúcia dos gibeonitas. Aqui no versículo de número 3 vai falar assim, ó: e os moradores de Gibeão, ouvindo a força que Deus deu a Josué, né, e ao povo, quando destruiu Jericó, que era fortaleza, destruiu Ai, né, que era uma cidade mais humilde, mas também precisou lutar para destruir, usaram de astúcia, eles se fingiram de embaixadores, se fingiram de povos distantes e foram até Josué, disseram, Josué, aqui estamos nós, viemos de muito longe, olha aqui, ó, pegaram pão velhos, pegaram roupas velhas, calçado velho, comida velho, vinho já fora do ponto e falaram, olha, nós viajamos de muito longe, somos povos distantes e nós viemos aqui dar-lhe a ti a servos, Josué, servir você e o seu povo, acolha-nos, Josué, para que nós servimos a vós, bem sabemos a grande força do Deus dos hebreus, que está contigo, que está convosco, então nós queremos servir a vocês, acolha-nos, Josué. Meus irmãos, todo líder tem as suas falhas, e Josué também cometeu uma falha aqui. Porque quando esses homens, que não eram homens distantes, eram homens próximos, mas se disseram distantes, colocaram um figurino distante, falaram para Josué, Josué, nós viemos de longe, o que ele tinha que ter feito, meus irmãos? Ele tinha que ter ouvido aqueles homens, pedindo uma direção para Deus, Senhor, é da tua vontade eu acolher os gibeonitas, realmente eles estão falando a verdade, Senhor, nós não estamos caindo numa cilada, num laço de Satanás,
Senhor, nos mostra se esses homens estão com a verdade mesmo, ou se é um inimigo disfarçado, caracterizado, que caia por terra tudo aquilo que não é verdadeiro, tudo aquilo que não é de coração, tudo aquilo que não é bom sobre as nossas vidas, meus irmãos. Mas Gideão não fez isso. O que Gideão fez? Gideão acolheu aqueles homens. Quando passou 3 dias, Gideão viu e ouviu que aqueles homens não eram de longe coisa alguma. A carapuça, como diz o ditado popular, né? Caiu, a farsa caiu. Por quê, meus irmãos? Porque a mentira tem perna curta, a mentira não vai longe, Deus não habita no meio da mentira e Deus jamais vai deixar os seus servos enganados, meus irmãos. Olha só que coisa terrível. É bem verdade, que nós vemos lá no Antigo Testamento, que quando a serpente foi falar com Eva, o que Eva tinha que ter feito? Consultado a Deus. Ela não consultou a Deus, ela foi acreditando naquilo que a serpente lhe falava e Eva caiu no laço. Bem verdade meus irmãos, que quando Sansão se apaixonou por Dalila, o que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter consultado a Deus, e embora seus pais já haviam falado: Sansão, não pegarás mulher de longe, sendo que tem mulheres aqui em Israel, não se relacionará, não farás aliança com povos estranhos. Porém, Sansão não consultou a Deus, agiu pelo seu próprio coração e quebrou a cara, meus irmãos. Então, nós podemos ver que os líderes erram, as pessoas erram. Quem está na obra de Deus, quem serve a Deus e não toma direção de Deus, não pede confirmação, não pede para Deus mostrar se é, se não é, já vai acreditando em tudo que ouve, em tudo que falam, em tudo que posta. Tome muito cuidado com isso, porque você pode ser uma vítima de engano e você pode perecer por não ter consultado a Deus. Quando Josué consultou aqueles homens, o nosso irmão Giovanni está aqui conosco, meus irmãos. Ele está aqui me auxiliando na gravação e ouvindo essa aula. Quando Josué foi saber, meus irmãos, já era tarde. Esses homens já estavam infiltrados ali no meio do povo hebreu. Olha só que perigo. Por quê, meus irmãos? Porque estava colocando os hebreus em risco, estava colocando a estratégia que Deus deu para Josué e para o povo em risco. Esses homens poderiam espionar muito bem os hebreus e levar as informações para fora e revelar a estratégia de guerra que Josué utilizava. Olha só, meus queridos, então, olha só, o Senhor pegou e entendeu que esses homens não eram de Israel, entendeu que esses homens não eram homens hebreus, não eram homens da terra ali do povo de Deus. Josué estava sendo enganado. Esta armadilha foi descoberta, meus irmãos. Essa armadilha foi captada pelo povo de Deus, ou seja, Deus mostra quando aquilo não é da vontade dele, Deus mostra quando aquilo não é dele, Deus mostra quando não há participação de Deus naquilo que está sendo efetuado. Então o que eu quero dizer, jovem? Se você está em dúvida de alguma área da sua vida, se você está em dúvida de alguma situação da sua vida, e por muitas das vezes você deixou se iludir pela aparência, você se deixou se iludir pelas vestes, você deixou se iludir pela forma de falar, pela forma de se comunicar, coloque em prova com Deus, coloque em xeque com Deus, porque Deus revelará para você aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. A armadilha daqueles homens foi descoberta, meus irmãos. Eles encontraram, eles descobriram que aqueles homens não eram homens de paz, não eram homens que estavam ali para somar. E aí, o que é que Josué fez? Josué pega e toma aqueles homens por serviçais e usa de misericórdia com eles. Josué poderia muito bem exterminá-los. Olha, vocês entraram aqui em mentira, vocês enganaram o povo. Olha aqui, ó, versículo de número 4, usaram de astúcia e foram fingidos de embaixadores, levavam sacos velhos, jumentos, odres velhos e rotos remendados, e pão e sapatos velhos sobre os seus pés para enganar. Eles usaram de astúcia, meus irmãos. Porém,
chamaram os anciões da congregação, chamaram ali os sábios para falar com aqueles homens, tomar uma decisão sobre o que ia fazer com aqueles homens. Porém Josué resolveu não lhes fazer mal, meus irmãos. Portanto, houve murmuração entre os filhos de Israel. Olha só que confusão, porque Josué não tomou a voz de Deus para tomar uma decisão. Tudo que nós formos fazer, meus irmãos, na nossa vida, nós temos que tomar a direção de Deus. Nós temos que ouvir a voz de Deus. E muitas das vezes você tem que estar preparado, porque a voz de Deus não vai ser a voz que você quer ouvir, irmão, mas vai ser a voz daquilo que é melhor para você. Muitas das vezes o sim de Deus é um não para nós. E nós temos que tentar acatar esse sim, esse não de Deus, que às vezes, esse sim de Deus que às vezes é um não para nós, né? E tentar entender. Lá na oração do Pai Nosso, quando nós oramos ela, nós falamos o que para Deus? Seja feita o que? A tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós temos que entender que a vontade de Deus é a melhor para nós. Josué, por não consultar a Deus, fez aliança com quem não devia, recebeu quem não devia no meio do povo hebreu, teve complicação porque houve murmuração do povo do hebreu, porque Josué recebeu esse povo. Olha só, e também, meus irmãos, estava colocando os hebreus em risco. Olha lá, versículo 9, capítulo 9, verso 17, ó. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao terceiro dia, e suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos por Deus, pelo Deus de Israel, que não íamos lhes tocar. Isto, porém, lhes faremos para conservar a vida, para que não haja ira de Deus sobre nós. Olha só, eles prometeram a não tocar nesses homens, e a congregação murmurou, se revoltou, porque sabiam que eram povos estranhos e que por um momento de distração e de não buscar a direção de Deus, algo errado estava acontecendo no meio do povo. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. O que esta lição nos ensina? Que o adversário da nossa alma, ele procura se infiltrar. E como que ele faz esse tipo de infiltração, meus irmãos? Ele não vai se infiltrar naquilo que você enxerga, naquilo que te assusta, não. Ele vai se infiltrando nas brechas. Ele vai se adentrando nas brechas, ele vai de mansinho, ele vai fingindo que é bom, ele vai fingindo que é de Deus, ele vai fingindo que é coisa do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos andar em espírito, porque aquele que anda em espírito, ele conhece as coisas que é do Espírito, porém aquele que anda na carne conhece as coisas que são da carne e desconhece as coisas que são de Deus e do Espírito. Olha só, o inimigo não vai bater na tua porta e vai dizer: olha, aqui é Satanás. Não, ele não vai fazer isso, meus irmãos. Ele vai se infiltrando, e muitas das vezes ele aparece de sapato de algodão, ele aparece bem vestido, ele aparece cheiroso, ele aparece como coisa boa para você, mas é laço de Satanás. Então nesta manhã de EBD, neste domingo, oh glória a Deus, a presença de Deus está aqui, 31/5/2020, meus irmãos, pelo amor de Deus, meus filhos, guarde esta palavra no seu coração, guarde esta palavra para a sua vida. Aquilo que é de Deus para a sua vida não vem de engano, mas vem da perfeita e boa vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então, Josué precisava ter tomado direção, ele precisava ter olhado se aquilo era de Deus ou não. Olha só, Josué ousou de misericórdia com eles, ousou, mas também o que ele fez? Olha, agora pois, e Josué chamou os filhos, falou-lhes dizendo, capítulo 9, verso 22, por que nos enganastes? Dizendo, muito longe de vós habitamos, morando-vos no meio de nós? Agora pois, sereis malditos,
E dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa de meu Deus. Então responderam a Josué, disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos, que o Senhor Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos daria essa terra. Então eles disseram para Josué que eles estavam com medo, né? Eles estavam com medo de ser mortos pela fúria de Deus. Porém eles enganaram, meus irmãos. Eles agiram de engano. E olha só o que aconteceu, né? Eles foram amaldiçoados por Josué. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, com as armadilhas que o inimigo arma para nós. Nós temos que tomar cuidado com as armadilhas que Satanás coloca no nosso caminho. Ah, mas Deus revelou para Josué, irmão, não ficou nada oculto. Mas o prejuízo foi grande. Porque aqueles homens já estavam no meio da congregação de Israel. Josué já estava sendo enxergado como um líder que não tinha visão. Mas você deixou se enganar, Josué? Você é um homem que fala diretamente com Deus. Você é um homem que está na direção de Deus. Deixou se enganar, Josué? Não estamos te entendendo. Houve grande murmuração. Então, meus queridos, precisamos entender quando Deus está no negócio e saber e deixar Deus operar para que as coisas desse mundo não nos engane, não venha trazer sobre nós, né, aquelas coisas que a gente acha que é de Deus, mas não são. Olha aqui no tópico de número 3, não vou ainda no tópico 2, eu vou pegar aqui o sub 2, ó. A armadilha é descoberta, como a gente já disse, Josué descobriu, questionou eles, houve murmuração. Depois a manutenção da aliança no tópico 3 diz assim, ó: Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, a credibilidade cai longe, meus irmãos. Não mudaram os termos de convenção de paz. Eles manteram a paz com aqueles homens. Não lhes imputaram mal nenhum. Mas é uma situação complicada fazer aliança com povos estranhos, porque você pode causar uma desunião nos povos internos. Eu não estou falando de acepção de pessoas, eu estou falando daquilo que Deus tinha designado para Josué e para o povo hebreu. Aí lá no tópico 3 diz assim, uma história de juízo e misericórdia. Os gibeonitas são punidos. Quando ouviu que havia sido enganado, Josué ficou bravo, e naquele dia Josué deu os como rachadores de lenha, tirador de água, até o dia de hoje no lugar que escolheste. Tudo porque os príncipes da congregação não consultaram a Deus. Olha só, meus irmãos, e caíram numa trapaça. Josué puniu aqueles homens. Vocês vão rachar lenha, vocês vão tirar água, vocês vão trabalhar no pesado aqui, porque vocês enganaram a gente. Então olha só, quando você conserta um erro interno, é mais fácil do que quando esse erro expande, meus irmãos. Que foi o que aconteceu aqui, né? Então, a gente precisa entender. Aí aqui lá no tópico 3, que vai falar de uma história de juízo e misericórdia, Josué resolveu não os matá-los, mas colocá-los para rachar lenha e tirar a água. No tópico 2 diz assim, uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Mas Josué fez uma significativa alteração. Os tornou escravos do santuário de Deus. Assim Josué curiosamente os puniu e ao mesmo tempo também os abençoou, pois uma maldição não cai sobre quem não merece. A justiça de Deus atua sempre a favor daqueles que são arrependidos. Josué foi sábio. Aqui ele usou estratégia e sabedoria novamente. Olha, vocês não vão servir a congregação, vocês vão servir o altar de Deus. Por quê? Se ele colocasse eles para servir a congregação já estava brava, já estava virada, ia pirraçar esses homens, ia fazer eles sofrer muito mais. Porém, colocaram esses homens para servir no altar de Deus, frente a frente com a verdade. Então olha só, Josué usou de estratégia, sabedoria e misericórdia. Eles queriam preservar a própria vida, mas não sabia como fazer tal coisa de modo correto. Por isso, elaboraram um plano doloso, mentiroso. Mesmo com o erro, Deus ainda teve misericórdia deles. Meus irmãos, Deus não quer destruir ninguém. Deus não é um carrasco, mas todos têm que obedecer a Deus e fazer conforme os seus mandamentos.
Foi o que o Senhor disse para Josué: olha, Josué, faça conforme a lei lhe manda, medita nela de dia e de noite. Tá entendendo? Então, há um preço a se pagar quando não estamos na presença de Deus e quando deixamos de ser enganados pelas estratégias de Satanás. Aí vai falar aqui no tópico 3, ó, bênçãos no lugar da maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo destacado para o serviço perpétuo na casa de Deus. O Senhor os abençoou e eles tornaram a participar de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Assim, os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Prova que no tempo de Samuel, a arca do concerto ficou décadas na cidade gibeonita de Kiriat Jearim. Olha só, meus irmãos. A maldição se transformou em bênção. Neste caso. Mas, porém, há casos que a maldição não se transforma em bênção. O que eu desejo para você nesta aula de EBD é que você ligue a sua anteninha nas coisas que é de Deus. Não se deixe enganar. Não se deixe levar por aquilo que vem de forma mansa, calma, humilde, muitas das vezes encapado. Coloque à prova com Deus tudo aquilo que te traz dúvida, para que você não venha a ser um servo do Senhor enganado. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a tua vida. Eu desejo que você siga esta caminhada de EBD, de estudo da palavra de Deus, e que você seja como Josué, um alguém que dá para ver Deus na vida, um alguém que dá para ver Deus operando grandemente na vida, no ser, na causa, amém? E que você tenha a mesma sabedoria que esse líder teve, e que Deus possa continuar te abençoando de forma poderosa na sua vida, amém? Que Deus te abençoe. Essa foi a aula de número 9. Estou com uma saudade dessa classe linda, que em breve eu creio que nós vamos voltar para poder estarmos discutindo as lições e nos alegrando na presença de Deus. Deus abençoe, fiquem com Deus. Até mais, meus irmãos.